André, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão está sendo muito comentada se o Irã vai existir, o que que eles têm que fazer para parar essa guerra. A gente sabe que a China, né, vem pedindo mais conversa, né? Essa parte de, não vamos brigar, a gente não vai se meter, a Rússia também. Ninguém tem se envolvido. E a questão da Europa, a gente viu a Espanha falando, né, daquela questão de roleta russa, enfim, que não apoia os Estados Unidos. E a França hoje parece que teve uma atitude de mandar um navio e etc., mostrando aí que também tem aquela questão do petróleo. Agora, como é que fica essa questão da Europa? Os outros países, como eles devem se pronunciar? O que você acha? Você acha que a Europa vai ter outros países aí que vão se envolver mais? O Irã não é um perigo apenas para Israel e para os países árabes da região, o regime iraniano é um perigo também para a Europa, né? Existem vários artigos, dados e reportagens que mostram que o regime iraniano tem, em relação a Israel, em relação a alvos ocidentais e alvos da comunidade judaica, existem três problemas, né? O programa nuclear, o programa de mísseis e o pagamento e financiamento de grupos terroristas na região. Esses grupos terroristas já fizeram ou tentaram fazer atentados no mundo inteiro, contra alvos israelenses ou judaicos. Então, só na Inglaterra, nos últimos anos, as guardas revolucionárias, que é como se fosse o segundo exército, as forças armadas número 2 do Irã, porque tem o exército, as forças armadas normal, e tem as guardas revolucionárias. As guardas revolucionárias é como se fosse um segundo exército que tem mais força do que o exército normal, né? E é o exército ideológico, justamente serve para exatamente o nome dela, guardar a revolução, guardas revolucionárias. É considerado um grupo terrorista pelos europeus. Já tentaram fazer atentados contra a comunidade judaica na Inglaterra e em vários outros países, inclusive na Turquia. O Mossad, o Serviço Secreto de Israel, junto com outros serviços de inteligência, já frustraram dezenas de atentados que as guardas revolucionárias tentaram cometer e perpetrar contra a comunidade judaica e contra alvos na Europa, que no fim do dia não deixa de ser um atentado contra a Europa. Não é que se você atacar uma sinagoga é diferente de você atacar uma igreja ou uma mesquita, você está atacando um país europeu. Então, a Europa vê no Irã uma ameaça, apesar de ter relações diplomáticas com o Irã, né? Então, tem embaixada do Irã na Inglaterra, mas eles não morrem de amores pelo Irã e nem pelo regime. Com certeza absoluta, a Inglaterra não coopera militarmente com o Irã, ela coopera militarmente com Israel, com os Estados Unidos, com países do Golfo e tudo mais. Então, a França fazer essa transferência dessa embarcação para poder demonstrar um pouco de poder. A França é o único poder nuclear da União Europeia, porque a Inglaterra não está mais na União Europeia, né? Saiu, e é o único poder nuclear na região, além da França. Tirando isso, existem armas atômicas que pertencem à OTAN, que estão em alguns países da região, inclusive na Turquia, mas não são de propriedade da Turquia. A Europa tem diminuído, né, nos últimos, pós-Segunda Guerra Mundial, depois pós-criação da União Europeia, gradativamente diminuiu o seu investimento em defesa, até pela ausência de conflitos armados de larga escala. E agora a Europa, eventualmente, alguns países podem estar bastante vulneráveis a esses mísseis iranianos. A Alemanha menos, alguns países talvez mais. É uma questão a ser colocada em pauta. Isso aqui pode se desenrolar uma guerra regional e eventualmente uma guerra mundial. Eu não acredito, porque para uma guerra mundial precisaria ter envolvimento aqui de outra potência, né? Tem que ter duas potências para ser considerada uma guerra mundial. Não acho que a Rússia vai enviar tropas ou armas ou aviões ou tanques ou qualquer coisa para tentar salvar o regime iraniano. Eu não acho que a Rússia tem essa capacidade hoje, nem esse interesse, e muito menos o poder de fogo. O poder de fogo que os Estados Unidos têm junto com Israel é muitíssimo maior do que o poder russo, que não conseguiu ganhar uma guerra ainda de 5 anos contra a Ucrânia, que é um país vizinho. Eles não vão mandar agora armas para cá para proteger um regime que eles não devem morrer de amores, e obviamente que os interesses russos podem ser depois negociados com o que ficar do regime ou um outro regime, né? A China tem menos ainda chances de entrar no conflito, porque a China nunca
na sua história, mandou armas ou soldados para proteger outros países. A China tem um exército muito grande, relativamente poderoso, apesar de não ter tanta experiência militar em guerras, mas esse exército é feito para proteger o mainland, o território soberano chinês, nada mais que isso. Então, obviamente que existem muitas... E a China é uma amante de estabilidade. A China é o interesse nacional, talvez a coisa mais importante para a segurança nacional da China é a estabilidade, porque quanto mais estável o mundo for, melhor é para a economia chinesa. E a China precisa de uma economia crescente, porque ela tem 1,5 bilhão de pessoas, ela trabalha com produtos de valor agregado menor, apesar de que agora, com esse boom tecnológico, tem chamado a atenção, com toda a tecnologia que tem lá, mas ainda assim a China é uma grande produção de produtos de baixo valor agregado. Então, a China precisa da exportação, precisa de um sistema marítimo funcional, precisa que os países continuem comprando, precisa de economia crescente nos outros países para que ela continue vendendo cada vez mais e crescendo mais, etc. e tal. Então, eu parto do princípio que aqui a gente está falando de algumas semanas de combates, onde o Irã cada vez mais vai conseguir atirar menos. O que o Irã pode tentar fazer agora que eles têm tentado, né, desde o começo da guerra, é atacar os países árabes do Golfo para criar um caos generalizado nesses países e que os governantes desses países, com medo das consequências desses ataques, se unam e convençam ou tentem influenciar uma decisão antecipada de cessar-fogo proveniente dos Estados Unidos. Então, Catar, Emirados, Arábia Saudita, etc., tentar convencer os americanos para tentar parar. Eu não acho que é o caso, eu não acho que os Estados Unidos vai voltar atrás 5 dias depois, senão tudo isso vai ter sido em vão. Eu acho que realmente eles almejam que isso aqui seja uma campanha que vá desestabilizar o regime a ponto da possível queda dele. E agora a gente está mais próximo da Arábia Saudita e os Emirados entrarem no confronto do que um cessar-fogo.